Corinthians! Salve Timão, eu sou o Duca Reis e ainda chateado com o empate do último sábado contra a equipe do Ceará. Tava 2-0, não pode tomar um empate do jeito que tomou, e o gol do Ceará nos acréscimos, nem na várzea toma um gol desse tipo. Vou falar também sobre o futebol feminino do Corinthians, como essas meninas nos orgulham, bateram o Flamengo ontem à tarde em Cariacica e estão muito perto da final do Campeonato Brasileiro. Também vou fazer uma homenagem a ele, Neto, que hoje completa 53 anos de vida, um dos maiores ídolos da fiel torcida. Mas antes de falar sobre esses assuntos, eu peço a você que se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações e assim ficar por dentro de tudo que se passa no Corinthians. E o que aconteceu com o Corinthians no último sábado? É inacreditável o resultado de 2-2 contra a equipe do Ceará. Foi a primeira vez que o Corinthians, no comando do técnico Fábio Carille, tomou um empate depois de abrir 2-0 no placar. A fiel torcida lotou a Arena Corinthians, mais de 43 mil torcedores apoiando do começo ao fim, e mesmo assim o Corinthians acabou perdendo 2 pontos importantes, resultado que fez com que o Corinthians despencasse na tabela e caísse para o 4º lugar, e agora se encontra a 7 pontos do líder Flamengo. O resultado, mais do que péssimo, a gente precisa analisar algumas situações. O primeiro tempo do Corinthians foi muito bom. O Corinthians jogou muito bem, mesmo com vários desfalques. Isso é algo que a gente precisa ponderar. Fagner na seleção principal, Pedrinho na seleção olímpica, tinha ainda opções como Sornosa, que está na seleção do Equador, o Everaldo machucado, o Bocelli machucado, muitos desfalques que prejudicaram o andamento da partida. Mesmo assim, o Corinthians acabou fazendo 2-0 no primeiro tempo, jogando muito bem. Michel Macedo, que a gente criticava bastante, jogou uma boa partida, um bom primeiro tempo. O Jadson fez um bom primeiro tempo. O Corinthians poderia ter voltado para o segundo tempo até com um placar mais elástico por conta do desempenho da primeira etapa. Só que no segundo tempo o time do Corinthians morreu. Acho que o jogo às 11 horas tem esse problema. Com o sol ainda, acaba piorando a situação física das duas equipes. É ruim para as duas equipes. Mas talvez por conta do Ceará ter um calendário mais tranquilo em relação ao Corinthians, o time do Ceará estava mais inteiro e dominou o segundo tempo inteiro. O Corinthians também teve um grande azar com a contusão do Danilo Avelar. O Carlos Augusto é um jogador de muito potencial, jogador elogiado pelo José Mourinho em transmissão esportiva, mas é um jogador que eu acho que ainda precisa melhorar o seu posicionamento. Inclusive, o gol do Thiago Galhardo, o primeiro gol do Ceará, achei que o Carlos Augusto se posicionou muito mal no lance e o jogador cearense acabou entrando livre e marcando o gol. Muita gente criticou o Fábio Carille, dizendo que ele recuou a equipe. Eu não vejo dessa forma, acho que os jogadores do Corinthians estavam esgotados. Na metade do segundo tempo era nítido que jogadores como o Júnior Urso, o Cleison estavam mortos, não conseguiam mais jogar, o próprio Matheus Vital também muito cansado. O Corinthians não tinha nenhuma pegada no meio de campo, o time do Ceará ganhava todas as divididas e eu acho que era necessário realmente o Carille colocar mais um jogador de marcação para tentar neutralizar a equipe do Ceará, que o Ceará vinha crescendo muito. Então quando ele colocou o Ramiro no lugar do Cleison, o Cleison estava morto no jogo. Eu acho que a ideia dele foi interessante, mas eu acho que ele poderia ter melhorado o time com o Matheus Jesus no lugar do Ramiro. E eu explico, porque como o lado esquerdo do Corinthians estava muito vulnerável, o Carlos Augusto mal no jogo, e o Matheus Jesus joga por esse lado esquerdo, ele poderia ter colocado o Gabriel, o Júnior Urso e o Matheus Jesus, aberto o Love e o Vital pelas pontas e o Gustavo como centroavante. Acho que o Corinthians poderia ter se tornado um pouco mais organizado. E o Matheus Jesus é um jogador, é um volante que chega bem na frente, tem um bom chute, tem uma boa saída de bola. Então eu acho que a alteração certa era o Matheus Jesus e não o Ramiro. De qualquer maneira, acho que o Corinthians agora não precisa caçar as bruxas. O Cássio, que foi muito criticado nas redes sociais de sábado para cá, realmente a falha do Cássio foi grotesca. Acho que o Cássio tinha que ficar no gol, não sei o que ele foi fazer lá no meio da área. Acabou uma desatenção absurda. Um gol também improvável. O jogador acho que o Leandro Carvalho, antes do Ceará, teve uma felicidade rara. Mas o Corinthians não pode tomar um gol do que tomou. Então acho que isso também precisa ser observado. Acho que o Fábio Carille pode fazer um treinamento ali, de repente colocar um jogador no primeiro pau, ou mesmo orientar o Cássio para que não deixe o gol vazio. Mas de qualquer maneira o Cássio tem muito crédito e agora é se concentrar para os próximos jogos. O Corinthians terá o Fluminense no final de semana lá em Brasília.
é um jogo que o Corinthians não pode perder, só que aí fica a situação, o Fábio Carille, porque na outra semana o Corinthians tem Independiente Del Valle pela Copa Sul-Americana. Copa Sul-Americana é o torneio onde o Corinthians tem mais chances de conquista de título. Então vamos aguardar para ver o andamento da semana, para ver se o Fábio Carille vai entrar com um time misto contra o Fluminense ou não. E deu a lógica, o time feminino do Corinthians bateu o Flamengo em Cariacica por 2-1, com gols da Érica e da Vitória Albuquerque, e com isso o Corinthians está muito, mas muito perto de chegar à final do Campeonato Brasileiro. Próximo jogo em São Paulo, o Corinthians pode até empatar, que estará classificado. Realmente essas meninas nos dão muito orgulho, chegaram à 31ª vitória consecutiva, o time do Corinthians é o grande favorito para ganhar esse Campeonato Brasileiro. E hoje é aniversário de José Ferreira Neto, camisa 10 do Corinthians na conquista do Campeonato Brasileiro de 90. Em 288 jogos, marcou 80 gols. O Neto ainda conquistou com a camisa do Timão a Supercopa do Brasil de 91, onde ele marcou o gol do título, e ainda foi campeão paulista em 97. O Neto foi o meu grande ídolo na minha infância. Quando eu jogava futebol, eu gostava de falar que era o Neto. Eu sou destro, mas eu gostava de chutar de esquerda por conta do Neto. Quando eu marcava um gol, eu comemorava igual a ele. Foi um jogador de extrema importância para a história do Corinthians. Eu, sinceramente, não acredito que o Corinthians ganharia o Campeonato Brasileiro de 90 se não fosse o Neto. O Neto marcava cada gol de falta impressionante. Poderia ser falta da entrada da área, da intermediária, do meio de campo ou da linha lateral. O Neto marcava gol de tudo que é jeito, marcava gol olímpico, marcava gol de cabeça, marcava gol de perna direita, marcava gol pegando a bola, driblando os seus marcadores. Me lembro de um jogo que eu estava no Pacaembu, Corinthians e Ponte Preta, que ele pegou a bola da intermediária, foi driblando os jogadores da Ponte, driblou o goleiro e marcou. Era um jogador que em clássico marcava, era decisivo, foi um jogador sensacional, foi camisa 10 da seleção brasileira na época que o Falcão era treinador, marcou gol contra a seleção da FIFA no aniversário de 50 anos do Rei Pelé. Realmente foi um jogador extraordinário. E como comentarista, é um comentarista muito polêmico, que sempre defende o Corinthians, inclusive no Brasileiro de 2017, se não fosse aquele desabafo do Neto, quando ele falou pão, toda aquela história fantástica, eu duvido que os jogadores do Corinthians teriam acordado para a vida e teriam conquistado aquele campeonato. E ontem o dia foi bastante positivo para o time de basquete do Corinthians. No ginásio poliesportivo Vladimir Marques, o Corinthians bateu o Rio Claro por 80-56. Com esse resultado, o Corinthians se classificou diretamente para as quartas de final do Campeonato Paulista. Então, por hoje é só. Eu volto amanhã às 11 horas com todas as notícias do Corinthians. Então, inscreva-se no canal, dê um like, ative o sininho para receber as notificações, compartilhe com os amigos e salve Timão!